Olá, eu sou o professor Renan Vitoriano, passando mais uma vez no seu YouTube, na sua tela, para falar de violino, para falar de música, sonoridade, técnica de arco, técnica de mão esquerda, enfim, tudo relacionado ao violino. Hoje eu vou falar especificamente sobre o método Hansich. Conhece o método Hansich? Seu professor já te pediu para estudar? Seu instrutor já pediu para você tirar cópias aí, fazer impressões? Vamos falar sobre o Hansich. Muito bem, então eu vou falar sobre o livro Hansich hoje. É uma aula mais específica sobre o método no geral. Não vou tocar todas as lições, mas vou falar sobre o método, né? Mas antes de falar sobre o Hansich, eu queria falar sobre esse violino SVM 102. Dá uma olhada na lata desse violino. Olha que violino impressionantemente bonito. O tampo é bipartido, né? Existe algum tampo inteiro, mas esse é partido. Mas é um violino que ele vem pronto para você estudar. É um violino sonoro, o violino tem sonoridade. Não é aquele violino que você toca nele e o som dele se perde, ou você nem consegue afinar todas as notas porque o braço é ruim, o espelho é ruim, o cavalete é ruim, a corda é muito ruim. Não. É um violino que já vem ajustado pelo luthier como o padrão dos violinos da Di Pietro, o violino que vem ajustado para facilitar a sua vida na hora de tocar, de afinar, de estudar, de servir a Deus na igreja. Então, é um violino que facilita a sua vida. Di Pietro SVM 102, eu recomendo. Bom, os métodos para violino, eles surgiram num período, né? Antigamente acreditava-se de que a música era só para pessoas que tinham talento, né? Aí veio a instituição chamada Conservatório, em específico o Conservatório de Paris. Então, os grandes mestres de seu instrumento neste período transformaram a instituição Conservatório e começaram a escrever literaturas relacionadas às técnicas de instrumento. Vou me reservar a falar de violino, então começaram a desenvolver coisas de violino, técnica de arco, técnica de mão esquerda, técnica de não sei o que, técnica de não sei o que lá, afinação e etc, etc, etc. Eu poderia listar aqui diversos livros, diversas literaturas, coisas das quais inclusive eu nem toquei, nem cheguei a tocar, porque eram mais específicos. Por exemplo, se você procurar aí no Google agora, Sevcik, com V mudo, Sevcik, é um método russo. É um método específico, tem vários, né? Mas tem mão esquerda, mão direita. Quando eu falo mão esquerda é forma de mão direita é técnica de arco, velocidade de arco ou ligadura, não interessa. Existe os dois, existe mudança de posição, existe posições fixas, dezenas, só um nome, um título, Sevcik. Aí tem lá Opus 1, que Opus significa criação, né? Opus 1, Opus 2, Opus 3 e assim por diante. Laurex, que a gente conhece como Laurex, escreve Laurex, mas se diz Loro, que é o método francês. Começa com corda solta, é o básico do básico do básico do violino, volume 1. O volume 2 já é diferente, o volume 3 já tem... Acho que é no volume 2 que tem posições fixas, né? Ele fala sobre mudança de posição, por exemplo. Então existem diversas literaturas. E hoje eu quero falar do Hansich, que é um livro que aparece no programa mínimo de oficialização. Muitas pessoas chegam para mim para estudar violino com o Hansich, que já tocam ou tocaram o Hansich em algum momento na vida, e eu sempre faço a mesma pergunta e eu sempre recebo a mesma resposta. Eu pergunto para eles assim, para que serve o Hansich? Em específico, o nome do livro é 100 Estudos, Opus 32, mas na verdade o livro 1 não tem 100 estudos, o livro 1 tem 20 estudos só, na primeira posição. O livro 2 já são mais alguns, acho que mais 20 estudos nas posições de cima do violino, e assim por diante. Então, cada livro tem a sua função. No caso do livro 1, ninguém sabe, as pessoas falam, é um livro que a gente toca. Na verdade, o volume 1 do Hansich é para falar sobre arco, distribuição de arco.
Ou seja, você precisa fazer essa distribuição de maneira consciente. Quer ver um exemplo? Imagina você tocar um hino. Meu arco acabou antes da hora. Ainda tinha mais alguns tempos ainda de som para eu executar, só que eu não distribuí direito o arco, aí acabou antes. Então eu tenho que dosar velocidade e peso, e ter na minha mente um som ideal que ele vai ter começo, meio e fim. Então se eu só parar o arco, eu não decresci, eu não fui tirando o peso do arco, eu simplesmente parei. Só raspar o arco na corda e ir parando. Eu tenho que ir adquirindo consciência de entrar na corda. Existe um movimento de braço de mão direita que é esse, mas também existe esse movimento que é entrar na corda e sair da corda, ou seja, fiz tudo isso só com a mão direita, técnica de mão direita. Então, por exemplo, o volume 1, o Hancite, a lição 1 do volume 1, se você tiver ele aí e quiser abrir, ele é específico. Então, o lance aí primeiro compasso, uma nota com 2 tempos para baixo, uma nota com 2 tempos para cima, só que está ligado, né? Então são 2 notas de um tempo, e em seguida, no próximo compasso, 2 notas de 2 tempos ligadas, ou seja, o equivalente a uma nota de 4 tempos. E você precisa usar o seu arco inteiro e pensar na velocidade. Se você fizer os 4 tempos igual o 2, vai faltar arco. Por exemplo, ó. É para não acontecer isso. Você tem 2 tempos de nota para fazer e sobrou isso aqui de arco. A velocidade é outra e você precisa pensar nisso de maneira antecipada. Então, eu executei todas as notas, tanto aqui quanto aqui, com a mesma intensidade, o mesmo volume e a mesma importância. Eu não posso ter mais importância no talão e menos importância na ponta, perder timbre, perder som na ponta. Toquei os 4 primeiros compassos, falei dos 2 e toquei os 4. Então, compasso 3. De novo, 4 notas ligadas para cima e compasso 4, 2 notas de 2 tempos ligadas para baixo, com o mesmo valor todas as notas. Claro que a frase dá aquela assentada, um pouco mais forte diminuindo, mas em valor é a mesma coisa. Como seria se fosse errado? Eu tenho que ficar travando o arco. Chega no começo do arco, eu preciso reduzir a velocidade. Ou chega no final do arco, eu preciso diminuir a velocidade. Eu tenho que ficar sempre remediando. E a ideia é tocar livre. Ou seja, pensar com antecedência a velocidade e a quantidade de arco que você vai usar. Vou tocar um trecho maior, tá? Até a segunda linha, segundo compasso, ó. Velocidade. Aumentei. Diminuí. Aumentei. Ok? A partir daí, terceiro compasso da segunda linha, começam a aparecer cordas soltas, notas soltas, sem ligadura. Você não precisa usar o arco inteiro, aí é uma questão de sabedoria. Se você usar o arco inteiro, vai ficar exagerado. Então você pensa em metade do arco, mas o suficiente para você ter quantidade para fazer o próximo compasso, né?
faz essa variação rítmica, né? Tá, 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 pá, pirarara. Depois para, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan. Não precisa usar muito arco, não precisa usar pouco arco. Enfim, é conseguir adquirir essa consciência da quantidade de arco e velocidade de arco e peso que você precisa executar para executar o que você tem que executar, para tocar o que você tem que tocar. E quando você exercita isso diversas vezes no método, você começa a pensar nisso com antecedência. Então você vai tocar um hino, você pensa nisso com antecedência. Não precisa usar tanto arco, né? A ponta já resolve o que a gente precisa resolver. Pouco arco. Pouco arco. Gastei. Não precisa correr para o talão para acontecer isso. É esse nível de consciência que seria importante a gente adquirir para tocar qualquer coisa, inclusive os hinos, inclusive os métodos, próximos métodos para o programa de autorização ou para seu estudo pessoal de escala. Até para estudar escala é importante. Quando você precisa estudar velocidade, tipo... Eu preciso pensar na quantidade de arco que eu vou usar. A meta é fazer 8 notas por arco. Iguais. O que não pode acontecer? E se eu aumentar a velocidade? Ou tudo. Isso é controle e consciência de quantidade de arco. Então, para isso que serve o Hansich, para você ter controle e consciência de quantidade de arco para tocar qualquer coisa. Isso foi um vídeo falando do método no geral. Falei da primeira lição, a segunda lição continua com distribuição, aí tem coisa que é mudança de corda, tem coisa que é nota pontuada, tem coisa que é de articulação, mas no geral é falando da mão direita, sem se preocupar tanto com o ritmo com a mão esquerda. É para isso que serve o Hansich. Espero ter te ajudado. Bom estudo. Comenta aí se te ajudou, comenta aí o que você gostaria de saber de algum outro tipo de método, algum outro tipo de lição. Quem sabe a gente consegue te ajudar. Bons estudos, bom violino para você.